Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a formatação da aparência da tabela. Tá? Para começar, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a formatação do título. Nesse título a gente consegue trabalhar algumas questões até bem interessantes, como por exemplo aqui a mesclagem das células. Se você parar para pensar um pouquinho, isso aqui é uma tabela parecida com aquelas tabelas de Excel. Portanto, essa célula que está aqui, ó, do título, na verdade é uma célula que ela é a mescla de várias outras, de 5 outras, melhor dizendo, né? Uma para cada coluna que está aqui inserida. Então eu posso trabalhar essa formatação. Tá? Nós temos aqui, ó, essa opção títulos e cabeçalho. Se eu selecionar aqui a célula do título e pedir para ele mesclar, cancelar a mescla, ele vai voltar à formatação original. Então nota que agora que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na verdade até mais, né? Eu pensei que era apenas uma por coluna, mas na verdade é até mais, são 8 células. E daí eu posso estar trabalhando elas individualmente. Eu posso, por exemplo, selecionar aqui, ó, clica e segura, seleciona quantas você quer mesclar e posso então estar mesclando só aquelas células. Assim eu fiquei com outras duas células aqui separadas. Qual que é a vantagem disso? Quando eu tenho ela como se fosse uma única célula, se eu inserir uma imagem, eu perco o texto. O texto e a imagem não trabalham em conjunto. Mas eu posso ter, por exemplo, um título aqui no centro, como por exemplo nós já tínhamos, né, de tabela de ambientes, e depois inserir uma imagem, por exemplo, aqui na primeira célula. Então eu posso vir aqui e buscar uma imagem qualquer. Eu vou pegar aquela mesma imagem que nós já fizemos na inserção aqui, né, no projeto 1. Posso colocar ela aqui e posso inclusive colocar uma outra aqui também na parte posterior do título. Assim fica uma configuração diferenciada. Tá bom? Você então tem essa opção de estar trabalhando aqui a mescla das células do título. Além disso, ainda tenho aqui a opção de limpar a célula, né? Inserir a imagem, formatar a imagem, desagrupar e reagrupar as células, ok? Mas aqui são coisas assim, um pouco mais simples, não tem grandes mistérios. Eu vou só passar lá para a nossa folha para ver como ficou. É aqui do lado. Então nota que agora eu já tenho uma formatação diferenciada. A outra coisa que a gente consegue formatar também, além do texto, como nós já vimos aqui algumas coisinhas, dá para a gente formatar eles individualmente. A gente formatou inicialmente por grupo, né? Então eu tinha os textos do cabeçalho, tinha o texto do título, tinha o texto do corpo de texto, e assim eu ia formatando por grupos. Agora eu tenho também o controle individual de cada um desses textos aqui. Eu posso selecionar ele individualmente e fazer uma formatação diferente. Assim como posso fazer uma formatação por coluna, também diferenciada. Além disso, ainda consigo controlar essas linhas que aqui aparecem e inclusive o preenchimento das células. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessas outras opções. Primeira questão do preenchimento das células. Imagine que eu quisesse aqui ó, essa linha inteira com o preenchimento dessas células. Então cliquei na primeira, arrastei, né, segurei aqui, arrastei para ele selecionar as outras e eu vou clicar sobre a opção sombreado. Quando eu clico em sombreado, ele me pergunta qual a cor de preenchimento daquelas células. Eu vou colocar um cinza clarinho só para a gente ter uma noção do que acontece. Então nota que já preencheu aqui, já consigo visualizar, né, que está um cinza clarinho, mas eu consigo ver bem graficamente quando passo aqui para a folha. Eu vou fechar novamente essa janela para a gente voltar aqui. A formatação do texto, além daquela questão da aparência que nós configuramos aqui, ó, né, esses grupos de texto aqui, a gente pode trabalhar cada um deles individualmente. Como é que é isso? Eu clico sobre a célula e clico na opção fonte. Então aqui dentro da fonte eu posso escolher detalhes únicos do texto dessa célula. Tá? Então eu quero, por exemplo, que esse aqui seja em negrito. Ok. Então ele exclusivamente, não mexi naquele tipo de texto que já tinha, é apenas na formatação dessa célula que eu estou atribuindo a característica, a propriedade de negrito. Se eu quisesse, por exemplo, todos os valores aqui de área também em negrito, eu posso selecionar a coluna e aí em vez de clicar e arrastar, quando você quiser selecionar uma coluna, você clica sobre o nome da coluna. Então a coluna é,
cliquei sobre ela e ele seleciona a coluna inteira. Assim eu posso vir aqui novamente em fonte e pedir para que ele seja todinho em negrito. Então nota que ele estava um quadradinho, significa que parte dele estava em negrito e parte não estava. Quem já estava em negrito era aqui o cabeçalho, essa parte em vermelha, tá? Mas o texto em si não estava. Então por isso que ele estava aquele quadradinho. Quando eu clico uma vez ou outra, e aí eu agora só alterno entre todo ele ou não, né? Então ninguém está negrito ou todo mundo está negrito. Assim, ok. Vou lá novamente na folhinha para ver como é que ficou. Nota que aqui ainda continua em negrito, só que agora o texto do corpo de texto também está em negrito. A parte daqui, ó, do rodapé, esse é configurado naquela propriedade de grupo, tá bom? Então aqui você só consegue configurar a coluna do corpo de texto ou individualmente cada célula. Então também posso vir aqui, por exemplo, e pedir só o texto área para ele ser, digamos que azul. Então vou pegar aqui um texto azul. E assim você pode fazer qualquer tipo de configuração, tá? Inclusive aqui o tipo de fonte. Eu estou mostrando só um exemplo para você conseguir entender que é uma configuração individual, que você tem esse poder de mexer individualmente em cada uma das células, além de também trabalhar o alinhamento dele, alinhamento horizontal ou vertical. Eu vou pedir, por exemplo, que essa célula de área seja alinhada à esquerda, ok? Ou demais células, digamos que todos os valores aqui vão estar alinhados à direita, mas aquela célula de área do título eu quero à esquerda. Então nota que todo o corpo de texto está à direita, mas essa está à esquerda. Eu não consigo vir aqui e selecionar apenas essa, tá? Assim eu não consigo trabalhar. Ou eu trabalho uma coluna inteira, ou então só aqui as de título. Então vamos ver lá como é que ficou novamente. Repara que já estou trabalhando. Bom, eu havia falado também que conseguíamos trabalhar em função da linha, né? Como é que eu consigo trabalhar aqui essa linha de propriedade da própria tabela? Eu vou fechar aqui novamente, voltar aqui na tabela. Bom, para isso nós vamos selecionar qual coluna ou qual célula que eu quero trabalhar, aquele contorno. Vamos pegar aqui toda essa parte aqui do título, né? da parte de título. Você clica em bordas e dentro de editar bordas nós temos o estilo da linha que eu quero e aonde eu vou aplicar essa borda dentro daquelas células ou aquelas células que eu tenho selecionado. Então vamos supor que eu quisesse aqui colocar um contorno todo mais grosso. Então clico em linha grossa e depois venho aqui e clico nas linhas de fora. Então basta selecionar aonde que você vai aplicar, ok. Eu vou verificar lá na folha para ver como é que ficou. Ó, nota que eu já tenho aqui então essa minha linha mais grossa. Ele acaba por não fazer aqui a diferenciação entre esta e essa, né? Não sei aqui o que é que exatamente acontece, se é por causa das imagens que eu atribuí, mas ele acabou não atribuindo aqui a linha grossa nessa parte. Então eu vou selecionar aqui esse cabeçalho também, o título, para ficar uma coisa mais uniforme. Eu vou pegar aqui, melhor, vou pegar aqui a parte da tabela de título, ok. Vou pedir para ele colocar a linha grossa no topo e nas duas laterais. Ou melhor, pode clicar já direto em fora também, que ele já pega o contorno inteiro, já que a parte entre as duas não está respondendo corretamente. É por causa daquelas divisões, né? Aqui a gente já consegue ver aí o que foi que aconteceu. Ó. Então vamos lá, vamos configurar isso daqui. Aproveitar esse errinho aí para a gente já, se acontecer aí com você, em outro momento você vai saber responder também esse problema do Revit. É porque como eu fiz aquela divisão aqui, ó, de mescla, né, de célula, então agora eu tenho que estar configurando cada uma delas. Eu vou fechar essa janela, eu tenho que estar selecionando as três colunas, né, as três células, e aí sim, borda, linhas grossas, eu vou pedir para fazer em tudo, ok? Tudo de uma vez, e vou tirar aqui a linha central. Para a linha central, eu vou pegar a linha fina e vou pedir para ela na linha central. E vou pedir também essa linha fina aqui na de baixo. Ok. Vamos verificar.
Já ficou do jeitinho que eu queria. Então nota que agora nós temos aqui um contorno geral mais espesso e toda a divisão entre elas mais fina. Tá? Então recapitulando aqui, só para não ficar nenhuma dúvida, qual que é o procedimento correto aqui para poder escolher esse contorno? Você clica em borda, depois de clicado em borda, você primeiro seleciona qual o tipo de linha que você quer utilizar e depois aonde que você vai aplicar. Lembrando que quando eu seleciono uma célula e peço borda, se eu clico, por exemplo, vamos supor que eu queira que a linha vermelha, né? Se eu clicar aqui nessa parte da direita, então ele vai fazer só a divisão entre número e área na linha vermelha. Se eu clicar uma vez, o primeiro momento ele desliga a configuração de contorno. No segundo momento é que ele aplica a configuração da propriedade de linha que eu estou selecionando. Tá? Então cuidado com isso, acho que esse vermelho aqui é até mais fácil para a gente entender a hora que ele aplica e a hora que não aplica, né? Então basta clicar uma vez, você desliga a configuração, na segunda você religa atribuindo a propriedade do estilo de linha que você clicou. Ok? Bom, fiz uma grande confusão, quero voltar tudo lá como estava originalmente, o que eu posso fazer? Eu vou selecionar todas as colunas, ou todas as células que eu quero aplicar, e eu vou pedir para ele redefinir. Assim ele vai remover toda a configuração que eu já fiz. Então, redefinir, vou voltar lá na minha folha principal, nota que a parte do título já está redefinido, falta ainda aqui a parte do cabeçalho, né? Então, vou pegar aqui também as células de cabeçalho, redefinir, mudou tudo, inclusive a questão da formatação de texto, ele também já volta para o original. Então, quando você clica em redefinir, ele volta tudo ao original. E aí, o texto já está do jeitinho que você queria ou que você tinha planejado para o princípio do texto. Eu vou tirar aqui também esse negrito dessa coluna. Como é que eu faço? Da mesma forma, seleciono a coluna toda e peço para ele redefinir para a configuração original. Ele já voltou lá para seu alinhamento original, sem o negrito, com o estilo normal. Ah, mas eu tinha gostado daquela história da borda mais espessa. Então, linha grossa, eu quero a borda do lado direito, a do lado esquerdo e a de baixo. Ok. E as de título, porque não dá para a gente configurar tudo ao mesmo tempo, eu quero a de cima, linha grossa, né? Eu quero a de cima, eu quero a da esquerda e quero a da direita. Ok. E aí está. Bom, além disso, nós ainda temos aqui algumas opções da própria tabela. Quando você estiver trabalhando aqui, ó, dentro da folha, você tem esses grip points que servem de manipulação dessa tabela. Eu posso clicar sobre ele e controlar a dimensão da tabela. O interessante é que a imagem ela se ajusta automaticamente à dimensão da célula. Então isso eu acho legal, né? Olha aí, você pode aumentar aqui, ó, o tamanho da célula e consequentemente ele acaba ajustando também o tamanho da imagem. Então essa célula de nome está muito grande, será que precisa de estudo? Posso aumentar? Posso diminuir? Então eu posso estar aqui ajustando a dimensão da largura de cada uma das colunas, certo? O número também pode ser um pouquinho menor, a área pode vir aqui ser um pouquinho menor. Bom, além desses grip points da largura da célula, nós ainda temos um outro pontozinho aqui, ó, que é o dividir a tabela. Não é o caso dessa tabela. Essa tabela, como a gente está fazendo num exercício só de aprendizagem, ele está muito pequenininho, tem apenas 3 linhas, é pequena, né? Mas você poderia ter aqui, de um projeto mais complexo, uma tabela com 150 linhas. E aí ela vai ficar toda numa única coluna, vai ficar comprida pra caramba. E aí o que você pode fazer? Você pode clicar aqui sobre a tabela, na folha, e clicar sobre esse dividir tabela. E aí o que ele faz? Ele gera uma segunda coluna, repete o título e divide os componentes. Então ele joga metade para um lado, metade para o outro. E aí você pode vir aqui com esse botãozinho e controlar o quanto da informação você quer apresentar na primeira coluna ou quanto você quer apresentar na segunda coluna. Se eu quisesse todas as informações do nível 1 na primeira parte e as demais na segunda parte. Quero juntar tudo de novo? Basta clicar sobre esse controle e juntar aqui a coluna anterior.
tá? E ele volta então de novo, ó. Clica sobre esse controle aqui de movimentação e posiciona até encostar na tabela anterior. Juntou, posso voltar a dividir, posso dividir novamente, tá? Quantas vezes for necessária a divisão, você pode ir fazendo aí, até que você fique com a sua tabela organizada dentro da sua folha, ocupando o espaço que você precisa de ocupar.